Olá! Na videoaula de Biologia Celular de hoje, iremos discorrer sobre a morte celular. Este é um processo biológico fundamental e intrínseco à vida de todos os organismos. À primeira vista, pode soar um tanto mórbido, mas é, na verdade, um dos pilares da biologia e da manutenção da vida da célula, e ao contrário do que pode parecer, nem sempre é um evento negativo. Imagine nosso corpo como uma cidade em constante renovação, no qual células velhas, danificadas ou que já cumpriram sua função precisam ser removidas para dar lugar a novas. Essa limpeza é vital para que os tecidos funcionem efetivamente e para que o desenvolvimento aconteça sem falhas. Existem mais de um tipo de morte celular, cada uma com suas características moleculares e morfológicas específicas. Embora muitas vezes associadas a patologias, como doenças neurodegenerativas ou câncer, a morte celular também é crucial em processos fisiológicos normais, como a formação de dedos e a eliminação de células no desenvolvimento embrionário. Em sua essência, a morte celular representa o fim do ciclo vital de uma célula, seja por processos programados e regulados pelo próprio organismo, como a apoptose, seja por danos severos e incontroláveis, como a necrose. Iniciando pelo tipo mais simples, a necrose é um tipo de morte celular com origem patológica, ou seja, pode ser desencadeada por injúrias mecânicas, ação de micro-organismos ou falta de oxigênio. A necrose acontece por meio da ruptura da membrana plasmática, o que faz com que a célula libere o conteúdo intracelular para o meio extracelular, prejudicando e afetando as células em sua volta, o que acaba gerando uma resposta inflamatória. É exatamente isso que ocorre quando você corta o seu dedo, por exemplo. Seu dedo dói justamente por causa dessa resposta inflamatória. Já a apoptose, a qual falarei mais detalhadamente de seu processo, é uma morte celular programada e é extremamente necessária para o desenvolvimento e manutenção da vida, sendo um mecanismo de remoção de células danificadas e de renovação celular. O processo se inicia quando a célula recebe sinais que indicam que ela precisa ser eliminada. Esses sinais podem vir do próprio interior da célula, como acontece quando há danos no DNA, excesso de radicais livres ou acúmulo de proteínas defeituosas. Nesse caso, dizemos que o estímulo para a apoptose veio pela via intrínseca, também chamada de via mitocondrial, que acontece quando a membrana das mitocôndrias se torna mais permeável, permitindo que moléculas como o citocromo C sejam liberadas para o citosol. O citocromo C se associa a proteínas específicas e ativa a caspase 9, que é uma das enzimas responsáveis por iniciar o processo de destruição controlada das células. Mas os sinais também podem ser externos, vindo de outras células, principalmente do sistema imunológico. Nesses casos, é ativada a via extrínseca, que envolve receptores de morte localizados na membrana celular, onde proteínas da superfície da célula, como o receptor FAS ou o receptor do fator de necrose tumoral, são ativadas. Essa ativação leva ao recrutamento de proteínas adaptadoras no interior da célula e, consequentemente, à ativação da caspase 8, que também inicia a cascata apoptótica. Tanto a caspase 8 quanto a caspase 9 são conhecidas como caspases iniciadoras. Após a sua ativação, elas clivam e ativam outras caspases, chamadas caspases efetoras, sendo a principal delas a 3. A partir desse processo, torna-se irreversível. As caspases efetoras degradam proteínas estruturais importantes, como as do citoesqueleto e da matriz nuclear, além de ativar nucleases, enzimas que fragmentam o DNA da célula. Aos poucos, a célula perde sua estrutura normal e se fragmenta, formando pequenas vesículas envoltas por membrana, conhecidas como corpos apoptóticos. Esses corpos não ficam soltos no ambiente. Durante o processo de fragmentação, ocorre a exposição de moléculas sinalizadoras, como a fosfatidilcerina, na superfície externa desses fragmentos. Essa molécula serve como um sinal para os fagócitos, como os macrófagos, que reconhecem e englobam esses corpos, realizando sua eliminação de forma eficiente. A apoptose e necrose se distinguem principalmente pelo modo como ocorrem e pelas consequências que geram no organismo. A apoptose é um processo celular controlado, enquanto a necrose é descontrolada. Na apoptose, a célula encolhe, o núcleo se condensa e fragmenta, originando corpos apoptóticos que são fagocitados por macrófagos ou células vizinhas sem causar inflamação. Já na necrose, há inchaço celular, rompimento da membrana plasmática e das organelas, com liberação de conteúdo celular no tecido, o que gera uma inflamação local intensa e muitas vezes danos adjacentes. Logo, é possível concluir que a morte celular é um processo fundamental para o desenvolvimento, crescimento e proteção dos organismos multicelulares, sendo então fundamental à vida.